quinta atividade, né, desses 2 dias de eventos. São os avisos clássicos, né? Estou virando mais apresentador de palco, todos os dias também. Então, para quem quiser receber as atividades do grupo, né, do GTAP, toda semana a gente tem alguma coisa diferente, né, desde palestras até atividades em conjunto, meditação, de pastoral também a gente fala, de palestras sobre temas variados também, né? Então, só estar no Facebook, pronto, tem nosso grupo também mais pessoal, para vocês ficarem sabendo das atividades sempre tem temas relacionados à espiritualidade, né, das transcendentais, a gente não estuda muito na academia. Então hoje vamos para o mapa astral. Todo mundo lembrou de trazer o mapa, o próprio mapa? Cara, eu vou precisar só das casas principais e dos planetas, nada de desenho complexo, assim não vai ser tão necessário assim não. Mas vai ser uma coisa bem simples. E vai ser uma experiência nova fazer com tanta gente, assim, então vamos ver se vai dar certo. Tem muita coisa para falar, então talvez tenha que ser um pouco mais corrido mesmo. Aí o Bruno veio para cá falar com a gente hoje. O Bruno está formando agora no curso de astrologia da UniCiúl. Já dá aula também no astrologia, já acho que faz muito tempo, faz uma astral faz muito tempo já. Vai produzir atividades com a gente hoje. Então, pode aumentar. Obrigado. Bom, gente, então, já foi introduzido aí, eu sou o Bruno, da Astrologia. Então, hoje a gente vai fazer uma oficina de interpretação do mapa natal. Ou seja, é uma oficina, então a ideia é que seja uma coisa prática. Vocês terem essas ferramentas para desenvolverem sua própria interpretação do seu próprio estudo. Então, assim, eu dividir em algumas partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é essa astrologia, uma coisa que é muito mal compreendida e não tem exatamente muito consenso, cada pessoa vai dar uma resposta diferente, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, o que é essa coisa que a gente estuda, né? Que não tem nada de profundamente esotérico, místico, não sei o quê. É muito básico, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é isso. Sobretudo, a astrologia é baseada, mais importantemente, nos 4 elementos. Então, eu vou focar nisso, certo? Hoje. Então, depois de falar um pouquinho aqui que é a astrologia, fazer essa passagem pelos 4 elementos e ver como é que isso tudo vai se desdobrar nisso que a gente conhece como astrologia. Então, eu vou passar um tempinho aí falando dessas diferentes facetas, o que são esses elementos que, com certeza, todo mundo já ouviu, mas a gente não passa muito tempo nisso, né? Mas toda a astrologia é derivada desse conceito, né? É nada mais do que um desdobramento lógico dessa questão dos 4 elementos. E aí eu vou passar rapidamente pelos planetas, certo? Para alguns astros pessoais, e passar rapidamente também pelas casas, para aí vocês fazerem a interpretação do próprio mapa, né? Então eu vou falar um pouco sobre o que é o Sol, o Sol, o signo, o Sol, o elemento, o Sol na casa, para vocês mesmos olharem no próprio mapa e ver como é que vocês veem isso na vida de vocês, né? Como é que isso encaixa ou deixa de encaixar. E aí no final eu vou ter um espaço, espero ter pelo menos uma meia hora aí para dúvidas e perguntas, né? Para confirmar a hipótese de vocês, para resolver dúvidas, tudo que tem a ver, tudo que não foi dito aqui, né? Que vocês quiserem ainda saber. Porque a ideia é simplesmente passar esse conhecimento para frente, para que cada um desdobre a sua própria vida, né? Que cada um faça o seu próprio negócio com isso. Então, inclusive, depois eu vou passar o slide para o Eric, né? Para ele disponibilizar aí para vocês, quem quiser ver depois, tá? Porque aqui não tem nada de segredo, certo? Não tem nada de esotérico, oculto, místico. Isso aqui é basicão, isso aqui. Qualquer um pode aplicar, qualquer um pode ver isso acontecendo na vida, certo? Em vários aspectos. Então, o que é essa astrologia, né? Como eu disse, né, cada pessoa vai dar uma resposta diferente para isso. Os astrólogos vão dizer uma coisa, cada astrólogo vai dizer uma coisa diferente, filósofos vão dizer outra, cientistas vão dizer outra, enfim. Então, eu preciso chegar a um pequeno consenso sobre o que é astrologia, né? Então, começando aí com astrologia versus ciência. A ciência moderna, ela tem uns 300, 400 anos de idade, certo? Em compensação, a astrologia existe desde os primórdios, é milenar.
Então, hoje em dia disse muito, né? A ciência comprovou que a astrologia não funciona. Mas, vamos com calma, respeitem os seus anciões. Uma das pesquisadoras que está trabalhando, né, com a gente lá no CEUB, uma geneticista, ela deu uma passagem pela literatura científica, recolheu todos os jornais, publicações, etc., e todos os estudos já publicados sobre astrologia, e constatou que não havia sequer um que usasse a astrologia de acordo com os critérios da própria astrologia, né? Então a gente vê sempre um monte de estudo, por exemplo, porque o signo solar não tem correlação nenhuma com uma profissão. Sim, mas a astrologia não diz isso, certo? A astrologia é muito mais complexa do que o signo solar, certo? Então, é necessário que haja um diálogo maior entre ciência e astrologia. Isso não são coisas que são opostas, mas são coisas que são complementares, certo? Então, se a astrologia não é isso que a gente conhece frequentemente, né? A influência dos planetas na personalidade, não. Isso vem antes do ser humano, certo? Isso não é uma influência mística. A astrologia, eu coloquei aí como sendo geocronologia. Da mesma forma que a gente usa um mapa, certo? Um mapa geográfico para estudar o espaço de um devido lugar, as características físicas de um devido lugar, a astrologia, o mapa natal, certo? A carta natal, vai falar das características temporais, certo? Daquela entidade, vamos dizer assim. Porque, voltando lá nos primórdios da civilização, certo? Quando a gente começou a largar a vida de nômade, certo? Começou a desenvolver o que a gente conhece hoje como sociedade. Isso começou com a agricultura, certo? O povo parou de andar para cima e para baixo e sentou num lugar quieto. Só que para fazer agricultura, para que a coisa dê certo, a gente tem que ter noção de como funcionam os ciclos da terra. Em que momento que eu vou plantar, em que momento que eu vou colher, que época é bom para isso, que época é bom para aquilo, certo? O ser humano ele percebeu que existiam essas relações, certo? Então, quando o sol está mais quente, não é a época de se plantar, certo? A gente planta quando a umidade está maior, a gente colhe quando está ficando seco e assim por diante, né? Então a gente pensa, por exemplo, a mulher antigamente, ela percebeu que toda vez que tinha lua cheia, ela menstruava, né? Então a gente foi fazendo essas associações, a gente viu que aquilo que acontece na Terra está refletido lá em cima, certo? Então o que acontece lá em cima, os astros vão passando em ciclos, e esses ciclos refletem os ciclos que acontecem aqui na Terra, certo? É importante lembrar que a astrologia, ela não é lá de fora, ela é daqui da Terra. Ela fala dos ciclos da Terra. O ano novo na astrologia é sempre o mesmo momento, é sempre 21 de março, certo? Começo de Áries. Então a astrologia é isso, é o estudo dos ciclos da vida na Terra, certo? Então, o que acontece? Quando a gente nasce, mas não só as pessoas, tá? Isso é uma outra falácia que a astrologia fala da personalidade. Não, a personalidade é só um dos desdobramentos, né? Então, quando um ser humano, ou um animal, ou uma coisa, uma ideia que seja, vem ao mundo, ela vai, da mesma forma que ela vai adquirir características físicas daquele ambiente, ela também vai adquirir características temporais daquele ambiente, né? A astrologia se baseia nessa ideia de que tudo vibra, tudo se mexe, certo? Então eu tenho a minha vibração eletromagnética, quando eu venho ao mundo, eu adquiro as qualidades da vibração eletromagnética daquele momento, daquele lugar, da Terra como um todo, certo? Então, sempre volta essa questão do livre-arbítrio, né? Então, porque se a astrologia determina e tal, não é bem por aí, certo? A astrologia é determinante da mesma forma que o nosso DNA é determinante, certo? Se eu tiver 1,50 m, não há livre-arbítrio que vai fazer que eu jogue na NBA, que eu jogue basquete profissionalmente. Então, o livre-arbítrio é o quê? Eu tenho essas características, eu posso fazer o que eu quiser com essas características. Mas eu tenho esse padrão vibracional, certo? Que vai se repetir e que é inescapável. Mas eu posso levar ele para lá ou para cá, certo? Então a astrologia ela não é mais do que isso, certo? A gente simplesmente usa os astros como uma referência aos ciclos. Que a mesma lei que rege as minhas características é a lei que rege as características do sistema solar, certo? A velocidade, a distância e assim por diante.
Então, como eu estava falando, a astrologia ela é baseada nesses 4 elementos, certo? Então a gente vê isso. A primeira pessoa a realmente falar disso, né, foi Empédocles, lá na Grécia muito antiga. Ele era um doidão que tinha várias ideias acerca da nossa existência, e ele constatou, pelo menos ele dizia, que nada se cria e nada se perde. Tudo, na verdade, são permutações e movimentos desses 4 elementos agindo e interagindo uns com os outros, certo? Essa ideia foi retomada por Aristóteles. Então a gente não está falando aí de um doidão obscuro, místico do século XI. Não, isso aqui são pessoas que foram a base do pensamento ocidental, certo? Eles diziam isso. Só que esse conhecimento, ao invés de ser explorado, ele foi perdido. Então, mais modernamente, essa questão dos 4 elementos foi retomada por Carl Jung. A gente vai voltar nisso, como que o livro desses elementos. Mas enfim, então a doutrina é essa, que tudo é, na verdade, um arranjo, digamos assim, desses 4 elementos interagindo uns com os outros, né? Então, eu sou uma combinação desses 4 elementos, a UNB é uma combinação dos 4 elementos, Brasília, a Terra é uma combinação dos 4 elementos, tudo se desdobra a partir daí, certo? Mas para a gente ter 4, a gente precisa ter antes 2, certo? Então, por isso que a gente vai falar começando com polaridades. Tudo na Terra se divide entre positivo e negativo, tudo no universo, certo? A coisa que irradia e a coisa que absorve. O princípio masculino para fora, para frente, e o princípio feminino para dentro, para trás, certo? Não existe um polo, um ímã de um polo só, certo? Isso é fisicamente impossível. Então, no início a gente considera uma unidade, essa unidade se desdobra em 2, certo? Positivo, negativo, masculino, feminino. Só que se fica nesse ciclo 1, né, mais ou menos, começa a ficar meio entediante, repetitivo. Então a gente desdobra isso, cada um dessas características, né, vai se dividir mais novamente em 2. Então, por exemplo, o positivo é a ação, certo? É colocar para fora. Só que há 2 formas de agir. Eu posso agir de maneira quente, dinâmica, certo? Colocando para fora, ou eu posso agir de maneira fria, ou seja, esfriando, paralisando, parando, certo? Esfriando. Da mesma forma, a gente vai dividir a reação em 2, certo? Quando alguma coisa acontece comigo, eu tenho 2 formas básicas de reagir. Ou uma reação úmida, ou seja, eu me adapto, eu me mudo para dar espaço a essa coisa que chega, ou uma reação seca, ou seja, eu fico rígido, eu endureço, certo? Para resistir essa mudança. Então, a partir dessas formas de ação e reação, a gente tem esses 4 elementos, certo? Fogo, terra, água e ar. Então, o fogo é o que? É a ação quente e a reação seca. O ar é o que? É a ação quente e a reação úmida. E assim por diante. A partir daí a gente tem esses 4 elementos que são simplesmente as 4 características mais primordiais, mais básicas da realidade da nossa existência. Certo? Então, a gente vê isso no nível mais básico quando a gente considera o que tem na realidade. Como é que a gente pode dividir essa realidade? Essa divisão, essa cruz elementar, nos dá a resposta, certo? Então, no universo todo, há o quê? A energia e a matéria, há espaço e a tempo, certo? E, inclusive, energia e matéria são os opostos complementares, certo? Ambos têm a reação seca, mas têm ação diferente. Da mesma forma, espaço e tempo são opostos complementares. São os 2 lados da mesma moeda. Então a gente pega, por exemplo, a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Energia e massa são equivalentes, são opostos complementares. Da mesma forma, o espaço e o tempo são opostos complementares. Outra forma de encarar isso, né? As diferentes maneiras de se chegar ao conhecimento.
Então, aqui eu uso esses termos de religião, de psicologia, mas não necessariamente o termo visto pelas massas, vamos dizer assim, mas para diferenciar essas 4 avenidas, digamos assim. Então, a religião é o quê? É a busca do conhecimento através de imagens, através de símbolo, através de energia, certo? Através de mitos. Isso é uma forma de se chegar ao conhecimento. Outra forma é a filosofia, que é a arte. A filosofia vai fazer o quê? Na desconstrução da realidade, certo? A gente vai encontrar a lógica da realidade. A mais B igual C, portanto, e assim por diante. Então, isso tem características de ar. O ar divide, o ar separa, certo? Ao contrário do fogo. O fogo quer, o fogo vai unir tudo. A ciência é a Terra, é o que? É a coleta de dados, é a observação, são os fenômenos naturais, aquilo que a gente consegue ver, medir, quantificar e tabular, e assim por diante. E a psicologia, que é o que? É a gente olhar para o nosso inconsciente. Eu acho que a gente está num momento muito legal para revisitar esses conceitos todos, né? Porque a gente vê que originalmente eles foram concebidos por pessoas como Aristóteles, Empédocles, milhares de anos atrás. Naquela época a gente não tinha todo o conhecimento acerca do ser humano e da realidade que a gente tem hoje. Então, por exemplo, antigamente não se falava de psicologia, não se sabia o que era o inconsciente, mas hoje em dia a gente sabe, certo? Hoje em dia a gente vê o inconsciente, a gente sabe o que é. Então, a partir daí a gente pode trabalhar com a psicologia, ou seja, que é o trabalho com o inconsciente, é o resgate do passado, do que é nosso, mas a gente não vê, certo? Essas ligações não materiais. E é por isso que a gente vê tanta briga, por exemplo, entre ciência e religião. Eles se veem como opostos, mas eles não percebem como justamente são opostos complementares, certo? Então, e aí a psicologia e a filosofia seriam os auxiliares, né? A ideia é, a filosofia e a psicologia vão auxiliar a ciência, eles têm características em comum, certo? Então, porque a ciência sem filosofia é simplesmente a coleta de dados, certo? Eu peguei esses dados sobre esse animal e tal, sobre eles. Mas isso não quer por si só, não quer dizer nada, certo? Então, a partir daí que a gente vai trabalhar com a filosofia para interpretar esses dados, certo? Separar eles, categorizar eles e assim por diante. Mas a psicologia também é necessária, né? O cientista ele tem que perguntar por que eu estou coletando esses dados? Será que eu não tenho algum viés inconsciente aqui? Então elas são avenidas que não são exclusivas, são justamente complementares, né? São todas parte do mesmo sistema. Mas a divisão em 4 ela está absolutamente em toda parte, certo? Existem quantos estados da matéria? 4. Plasma, gás, sólido e líquido, certo? Fogo, ar, terra e água. Então, quais são as características do sólido? Certo? O sólido ele é resistente, o sólido não muda, ele é seco. Por outro lado, o líquido e o gasoso são úmidos, eles são adaptáveis, certo? Eles vão ter a forma do recipiente no qual eles se encontram. Continuando. No circuito elétrico, a gente tem 4 características principais, certo? A potência do sistema, ou seja, quanta energia há no sistema, a voltagem, a diferença de potencial, a separação, certo? A divisão, a corrente, que é o movimento dos elétrons, certo? Ao longo do tempo nesse circuito, e a resistência da matéria do circuito a essa corrente, certo? Então, tudo isso forma um circuito elétrico. Tudo se divide em 4, certo? Na termodinâmica é a mesma coisa. A gente considera um sistema ele tem uma temperatura, ele tem um volume, certo? Um espaço que ele ocupa, ele tem uma certa pressão e ele tem entropia, né? A perda de energia ao longo do tempo. Então, mais uma vez, a divisão em 4 de acordo com esses 4 elementos. Temperatura é fogo, volume é ar, pressão é terra, entropia é água, certo? Energia, espaço, matéria e tempo. Continuando. Aqui então a gente estava falando desses 4 elementos na física, certo? Mas a gente pode encontrar esses 4 elementos na filosofia também, certo? Não só na ciência. Então Aristóteles, né, que eu mencionei antes, ele
fala que uma certa coisa pode ter 4 causas, certo? A causa final, por que eu estou fazendo isso? A causa formal, como é que eu vou fazer isso, certo? A causa material, o que é que eu vou fazer? E a causa eficiente, quem, para quem, a quem que eu vou fazer isso? Então, se a gente considera, por exemplo, a construção de uma casa, né? Uma casa vai ser construída. Por que? Ela vai ter um motivo, certo? Por que eu vou construir essa casa? Para ter um abrigo, para criar uma família, para me proteger da chuva, dos elementos, e assim por diante. Como que eu vou fazer essa casa? Vai ser de acordo com um plano, vou ter uma ideia, certo? Eu vou ter tantos quartos, vou ter tantos banheiros, vou ter 1, 2, 3 andares, vou ter um subsolo ou não. Tem uma ideia aí por trás, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vai ter um material, certo? Vai ser, vou precisar de cimento, vou precisar de tijolo, vou precisar de telha, vou precisar de madeira, vou precisar de uma série de coisas, né? O que para construir a casa. E finalmente quem, né? Quem é o dono da casa? Quem é o arquiteto? Quem é o engenheiro? Quem é o pedreiro? Quem é o assistente de pedreiro? As pessoas se conhecem ou não? Como é que elas interagem? Elas funcionam bem juntas ou não? E assim por diante, né? Então, mais uma vez, tudo pode ser dividido em 4. E por que eu estou passando isso? Na hora da interpretação, isso vai ser importante, isso vai nos dar pistas de como desdobrar uma coisa pequena, que são 4 elementos que estão no meu mapa, e tudo isso vai se desdobrar nas diversas qualidades e características da minha vida. Certo? Então, pessoas com muito fogo no mapa vão ser pessoas que vão se preocupar mais com essa pergunta por quê? Vou passear lá no lado, por quê? O que você quer fazer com isso? Qual o seu objetivo? Né? Qual o seu desejo? Uma pessoa com muita terra no mapa vai estar mais preocupada com o quê? O que você vai levar? Você vai levar comida? Você vai estar vestindo o quê? E assim por diante. Então, continuando, as operações matemáticas básicas são, mais uma vez, 4, e cada uma tendo as qualidades do elemento correspondente, certo? Então, a multiplicação é fogo. O que é o fogo? São as várias coisas se tornando uma só, certo? A integração dos diferentes elementos virando uma coisa só, certo? A cruz, tudo apontando para o meio. A divisão, por outro lado, a gente pega uma coisa inteira e divide ela, e separa ela em 2, certo? Então, tinha uma bolinha, eu dividi, eu separei, eu criei um espaço entre os dois, certo? Da mesma forma, do outro lado, a gente tem a terra, a adição, ou seja, o acúmulo é mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por outro lado, a terra, a água, é o quê? É o fim das coisas, certo? Tudo tem um final. Então a subtração, quando passa a água, ela subtrai o que quer que tiver. Quando passa um dilúvio, não sobra nada. Então a água é a perda, certo? Então, mais uma vez, essas coisas mais básicas da nossa existência, as operações matemáticas, a gente encontra os 4 elementos operando aí. E aí, com certeza, vai dar para fazer vários desdobramentos, né? Então, uma pessoa, como eu estava falando, uma pessoa com muito fogo vai ser uma pessoa que vai querer multiplicar as coisas, que vai querer crescer, que vai querer aumentar, que vai querer subir na vida, certo? Uma pessoa com muita água, uma pessoa que vai, por outro lado, está muito mais preparada para lidar com a perda, com a subtração das coisas na vida e com esse conceito de que as coisas são todas cíclicas e tudo se ganha, na verdade, se perde também e assim por diante. Uma pessoa com muito ar vai estar sempre querendo dividir as coisas, colocar um espaço entre as coisas e assim por diante. Mesma coisa na gramática. A gente pega uma frase ela vai ter 4 componentes principais. Um verbo, ou seja, a ação, o dinamismo, o movimento, os adjetivos e advérbios, aquilo que qualifica, certo? Uma devida coisa, aquilo que separa, certo? Se eu digo, por exemplo, um quadro negro, estou fazendo uma oposição ao quadro branco, estou separando, dividindo. O substantivo, né? Substância, terra, é aquilo que é e não se move, certo? Finalmente, o vinculador. Como é que essas diversas coisas estão ligadas, certo? Umas com as outras? Qual é a água que circula em volta dessas diferentes ilhas, certo? Desse movimento todo. Então, portanto, porque, já que assim por diante, vinculadores eles explicam, eles falam das relações entre as diversas partes e como essas diversas partes estão se movendo sempre. As
coisas mais básicas também. 4 estações. Por que a gente fala de 4 estações? Certo? Tudo bem que aqui em Brasília já é um pouco mais deturpado, porque está perto do Equador, mas são 4 estações. Certo? No verão, que é quente e seco. No verão é quando está mais quente e mais seco, a umidade cai lá no chão. Na primavera, está começando a ficar mais quente, mas já está úmido. Né? Primeiro dia de primavera, quando a vida começa a surgir a partir da umidade da água. O outono, quando as folhas, as plantas, etc., começam a morrer, as folhas caem, há uma subtração, uma perda. Certo? E aí no inverno é quando há menos movimento. Certo? No inverno todo mundo fica preso em casa, ninguém fica passando para cima e para baixo. É frio demais, é perigoso demais. Então a gente se preocupa com o quê? Com um acúmulo. Tem que acumular matéria suficiente para poder sobreviver nesse inverno onde é tudo frio e seco. Certo? Existem 4 formas de eu contar uma história. Eu posso contar essa história como sendo um romance, ou seja, o que importa é a ação, certo? O que importa é o desejo, é o amor, é a paixão, é o acontecimento, é a energia. Então você pega, por exemplo, o romance, ele independe do contexto, certo? O romance é um romance em toda parte, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então você pega a história de Guerra nas Estrelas, certo? A história de Guerra nas Estrelas é um romance. Só que eu posso pegar essa mesma história e aplicar ela na China medieval e vai continuar sendo a mesma história, certo? A mesma dinâmica. Uma pessoa, você bota um índio, um azteca para assistir Guerra nas Estrelas, ele vai se identificar, ele vai entender, ele vai saber quem é o herói, quem é o vilão e assim por diante. Certo? Então independe de contexto. Por outro lado, a sátira, certo? Ela é totalmente independente de contexto. Certo? Se eu pego um esquete do Porta dos Fundos zoando a política brasileira e mostro isso para um camponês na China, ele não vai entender nada. Certo? Por quê? Porque ele não está no contexto. Certo? A sátira ela depende totalmente do contexto. E com certeza a gente já perdeu muitas histórias, muitas piadas, muitas coisas, porque a gente não sabe mais o contexto. Certo? A gente não entende que circunstâncias espaciais, que circunstâncias temporais essa história foi contada. A gente tem a comédia, que é baseada justamente na separação, no contraste entre as diferentes coisas. Né? Então, o clássico, por exemplo, um homem vestindo roupa de mulher. Comédia, por quê? Porque isso é uma separação, certo? A gente está brincando com essas expectativas, com essas categorizações que a gente faz, certo? A gente está deturpando a lógica. E, finalmente, a tragédia, que fala o quê? Que fala dos limites da vida, que fala das necessidades materiais, certo? Fala de peso, de matéria. Então, Romeu e Julieta é uma tragédia, certo? Eles podem ter o amor que eles quiserem, mas, no final das contas, a vida é cruel. Sim, eu acho que você fica mais escuro. A amarela é comédia, tá? Que é do elemento ar, que se baseia na categoria, na diferenciação. Então, voltando para o Jung, né, que eu tinha mencionado, na psicologia a gente também pode usar essa divisão dos 4 elementos. Então, Jung ele falou das 4 funções psíquicas, certo? Intuição, pensamento, sensação e sentimento. Então, o que é a intuição? A intuição é a capacidade de olhar para frente, certo? É a capacidade de integrar as várias coisas que a gente sabe numa só. É a capacidade de chutar, né? Eu acho que nesse jogo vai dar 3-2. Só que isso não é uma desconstrução lógica, né? Não estou explicando porque A mais B igual C, portanto B, F, G. Isso é intuição, certo? Todo esse conhecimento que eu tenho, eu juntei ele numa coisa só, numa previsão, certo? O pensamento é a nossa capacidade de trazer lógica, de trazer desconstrução e categorização a um certo, enfim, uma certa ideia, quer que seja. Certo? Então, o planejamento é a nossa capacidade, o pensamento é a nossa capacidade de planejar, certo? De administrar no tempo e assim por diante. A sensação, né? Tem a ver com os 5 sentidos, os cheiros que eu vejo, que eu ouço e assim por diante. E o sentimento é o quê? O sentimento é aquilo que é inconsciente. O sentimento ele tem a ver com o meu passado, certo? Então, uma pessoa me diz uma coisa, eu vou ter uma certa reação, vai depender do meu sentimento. Eu vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Por
causa de uma série de coisas que me constituíram, certo? Isso é inconsciente. A gente viu que, né, o fogo é positivo, é o futuro, e a água é o negativo, é o passado, que tem atrás. Então o sentimento é isso, é a reação da coisa dependendo de tudo aquilo que está atrás da gente. Então, mais uma vez, qual é a aplicação disso? A intuição, né? Uma pessoa que tem muito fogo no mapa, certo? Tem planetas de fogo importantes, que tem vários planetas em signos de fogo, em casas de fogo, assim por diante, vai ser uma pessoa muito intuitiva, né? Ou seja, confia no chute daquela pessoa, certo? Por outro lado, ela não vai ser muito lógica, né? Então ela vai chutar, o Flamengo vai ganhar de 3-2, por quê? Aí vai inventar umas porcarias, vai inventar umas desculpas e tal, que não tem nada a ver, mas é intuição, certo? Uma pessoa com muita terra no mapa vai ser extremamente ligada à sensação. Então é o tipo de pessoa que vai beber um vinho e vai falar, assim, eu sinto o gosto da fruta, não sei o que foi colhido, não sei porque está muito ligado na sensação, certo? É uma coisa muito presente na vida dela. Mesma coisa, muita água, muito sentimento. Tudo a pessoa vai fazer baseado no que ela sente, né? Se ela da reação dela às coisas. Inclusive, se a gente aplica essa divisão aos órgãos psíquicos, né, na psicologia tradicional faltaria um órgão. E o que eu acredito é que houve uma conflação, né, sobretudo com Freud, que ele conflacionou o que eu peguei esse termo emprestado, tá, mas eu achei ele muito apropriado, o id e o id. Então a gente tem a divisão básica, né, superego, id e ego. Imagino que vocês têm pelo menos uma noção do que é isso, certo? Mas essa divisão ela mostra pra gente que, na verdade, são 4 órgãos, certo? Então, o id seria o que? Seria justamente o nosso desejo, a nossa libido, a nossa energia, certo? O que a gente quer. Enquanto que o id é simplesmente as nossas reações, o nosso inconsciente, o nosso passado, e assim por diante, né? O superego é o quê? É a terra, são os limites, a estruturação, as regras, as leis, certo? Você não pode fazer isso porque aquilo. E aí qual que é a função do ego? É separar, certo? É equilibrar, é medir o id, o ego, desculpa, o id e o superego. Né? Então ele tem essa função de divisão, essa função de objetivação, certo? Então pessoas com muito ar no mapa vão ter um ego muito bem desenvolvido, vão saber fazer muito legal a ponte entre o superego e uma pessoa com muita terra no mapa vai ter um superego muito forte, né? Ou seja, ela vai depender muito de regras, de leis, de estruturas, certo? De estruturas físicas, sobretudo, e assim por diante. Então eu proponho, né, a divisão em 4 das diferentes formas de terapia. Tá? Isso aqui, os nomes não são importantes, entendeu? O importante é vocês entenderem o arquétipo, certo? O elemento. E os arquétipos, eles não podem ser descritos, né? Eu só posso ficar fazendo essas diferentes associações, mas os nomes aqui não importam, tá? O que importa é o conceito que está por trás disso, né? Então, quando eu falo de imaginação ativa, por exemplo, eu estou falando de fogo, estou falando de religião. Então, é um trabalho com justamente símbolos, com mitos, com histórias, certo? É a interpretação de sonhos. O que importa no sonho é o símbolo, é aquilo que está representando, né? O sonho, ele não tem coerência, ele não tem lógica, certo? Ele é várias coisas tentando se integrar numa coisa só. Do outro lado, a gente tem a psicologia, a forma de terapia comportamental, que é baseada na terra, baseada naquilo que é observável, naquilo que é mensurável, certo? Eu posso medir o comportamento da pessoa e ajustar o comportamento da pessoa de acordo com isso ou aquilo. Então eu estou me baseando na matéria, na terra. Tenho a terapia interpessoal, que está em amarelo, certo? Que é o quê? É a terapia baseada na separação, ou seja, na interação com outras pessoas, né? Eu penso sobretudo, por exemplo, no psicodrama. E finalmente, a psicanálise. O que é a psicanálise? É olhar para o passado, certo? A gente vê a história da nossa família, a gente vê as nossas motivações inconscientes e assim por diante, né? Então, se a gente vê, por exemplo, o mapa do Jung, Jung ele trabalhava muito com essa questão mitológica, com essa questão da imaginação. Ele tinha muito fogo, certo? Ele era um leonino desgraçado. O mapa do Moreno era cheio de coisa de ar, cheio de coisa de Libra e Aquário, assim por diante, né? O Skinner,
era totalmente terra no mapa dele. Né? O Freud, por outro lado, tinha bastante água, ok? E assim por diante. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito fogo no mapa, talvez uma terapia com a forma da imaginação ativa seja mais interessante do que uma terapia comportamental, certo? E vice-versa. Uma pessoa que tem muita terra vai aproveitar muito mais uma terapia comportamental, mas por outro lado, a interpretação de sonhos e trabalho com mitos não vai ajudar muito. Generalizando bastante, mas a ideia é basicamente essa, né? É assim que a gente consegue aplicar realmente a astrologia na nossa vida, certo? Então a própria astrologia, ela tem essa divisão em quatro características principais, certo? A gente vai analisar no mapa natal, a gente vai analisar o planeta, ou o astro, que é o que? É o fogo, é o elemento dinâmico, é o elemento que está em movimento sempre, os planetas não param, tá? A gente tem os signos, aqui em amarelo, que são as qualidades adjetivais, certo? Os signos são como eu faço isso, ok? Mas o signo é uma ideia, não é uma coisa material, não é uma coisa que existe na prática. A matéria é a casa, ok? Muitas vezes a gente tende a fazer interpretação baseada nos signos, né? Eu tenho Marte em Aquário, eu tenho Marte em Câncer, sei lá. Mas a interpretação com as casas também é extremamente importante, certo? Porque o Marte em Aquário é só uma ideia, como que o Marte faz as coisas, né? Mas o que ele faz vai depender da casa, que é a matéria, que é a Terra. Finalmente a gente tem os aspectos, as diversas ligações entre esses diferentes elementos, esses diferentes aspectos do mapa, e como que essa coisa vai mudando ao longo do tempo, essas ligações entre os diversos elementos, ok? Então, essa divisão em quatro a gente pode ver ela em absolutamente toda parte, por toda a história da humanidade, em todas as civilizações, certo? E tem aqui vários símbolos, certo? De diferentes religiões, de diferentes momentos, certo? A gente tem uma coisa mais tibetana, budista, certo? A gente tem a cruz celta, a gente tem a cruz vermelha, a cruz de Malta, outra cruz budista, a cruz jainista. Isso é só um começo, tá? Essa divisão em quatro, essa cruz aparece em absolutamente todo lugar. Ou seja, qual é a mensagem aí? Por que cruz? Certo? Então a gente vê essa divisão em quatro em absolutamente todo lugar. No tarô, né? Ou seja, no baralho normal, são 4 naipes, certo? 4 trunfos: fogo, paus, ar, espadas, água, copas e touros, terra. Okay? A gente fala principalmente dos 4 arcanjos, certo? Miguel, Gabriel, Rafael e Auriel. São 4 deuses principais das religiões egípcia, Suméria, etc. No Egito a gente tinha Osíris, Ísis, Horus e Sete, né? E assim por diante. Na religião dos antigos celtas havia os Tuatha de Danann, ou seja, 4 deuses que desceram dos céus e vieram à Terra trazendo 4 tesouros diferentes, que são exatamente esses tesouros dos naipes do tarô, que são os 4 elementos, certo? Então eles trouxeram esse conhecimento pra gente. A Santíssima Paternidade, né? Porque, se não me engano, na década de 70, a igreja finalmente reconheceu que Maria também subiu aos céus. Então a gente tem Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Maria e Mãe. Ou seja, mais uma vez, esses 4 elementos aparecendo. Finalmente, é só nos últimos 100, 200 anos que a gente está reconhecendo melhor esse elemento de água, esse elemento do inconsciente, esse elemento do feminino, certo? A rosa dos ventos se divide em 4 direções: norte, sul, leste e oeste. As fases da lua, certo? Mesma coisa: lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Os nucleótipos no DNA são 4 nucleótipos no DNA: A, C, G, T, de opostos complementares, certo? Então, entendendo essa divisão básica em 4, a gente consegue desdobrar isso para todo o resto. Okay? Tudo. A gente consegue aplicar isso em absolutamente qualquer coisa. Né? Das coisas mais banais do dia a dia, né? As coisas mais avançadas e intelectuais. Certo? Então, uma aplicação super básica, né? Meu professor aqui, ele é muito técnico. E é totalmente baseado no que é mensurável, nas regras, nas leis e tal.
então eu vou ter que fazer uma coisa bem quadradinha, bem medida, né? E assim por diante. Compensação, o professor com muito fogo não vai estar preocupado com essa divisão, esses detalhes, esse enquadramento. Ele quer saber se você captou a ideia. Certo? Então, dá para focar nisso. E assim por diante, certo? A gente repara isso em absolutamente toda parte. Tudo que há movimento de acordo com esses 4 elementos. Então, na astrologia a gente tem 12 signos. Okay? Não são 4. Na verdade, esses 12 signos são um mero desdobramento dos 4 elementos, mais uma vez. Certo? Então, os 12 signos são os 4 elementos em 3 níveis diferentes. Né? Nível individual, um nível micro, eu e só eu. Né? O que eu chamo de nível sexual, ou seja, da interação com o outro, certo? Da interação com o meu oposto, da interação com o que está à minha frente. E a nível coletivo, né? A minha relação com toda a sociedade, com todo o mundo, com todo o ambiente no qual eu me inscrevo. Então, um elemento, terra, por exemplo, ele vai se dividir no terra individual, certo? A minha terra comigo mesmo. A terra sexual, como é que eu interajo materialmente com as outras pessoas à minha volta. E a terra coletiva, como é que eu interajo materialmente, né? Para que eu vou usar? Qual é o meu objetivo social usando essa matéria? Eu estou guardando dinheiro, mas para quê? Então, nos signos, nos elementos fogo, desculpa, a gente tem essa divisão em 3, certo? Áries, Leão e Sagitário. Ou seja, eu tenho 3 planetas em Leão e 4 planetas em Sagitário. Então, sim, você tem muito fogo no mapa, certo? Então é bom prestar atenção nesse elemento. Então, o Áries é simplesmente o fogo a nível individual. É o meu desejo, o que eu quero fazer e pronto, certo? Sem preocupação com mais nada. O Leão já é o fogo a nível de interação, certo? Um rei, certo? Não é ninguém sem os seus súditos, sem a sua corte. Então, para eu ser carismático, tem que ter outras pessoas ali para me achar carismático, certo? Finalmente, o Sagitário é um fogo a nível social, né? Eu estou buscando chegar lá na frente, mas a nível religioso, a nível cultural, certo? Daí que vem as associações de Sagitário com viagens, certo? É aquilo que está distante. Como é que eu vou integrar aquilo que é da minha terra com aquilo que é da terra do fulano, certo? Como é que eu vou juntar a minha religião cristã com o que eu aprendi sobre o budismo na Índia, certo? Isso que é Sagitário. E aí, queria justamente abrir um parênteses, né? Tem uma explicação para tudo isso que a gente vê na astrologia. Né? Quando eu comecei a estudar isso, as coisas me pareciam muito arbitrárias. Né? Sagitário gosta de viajar, mas por quê? Qual é a qualidade, qual é a característica de Sagitário que faz com que pessoas com Sagitário muito forte adorem viajar? É justamente porque Sagitário é o fogo a nível coletivo, ou seja, para eu poder integrar, certo? Eu preciso conhecer coisas diferentes, eu preciso conhecer culturas diferentes, eu preciso conhecer religiões diferentes, eu preciso conhecer filosofias diferentes, certo? Em compensação, Áries, né, é o guerreiro. O guerreiro ele só luta por uma causa dele e pronto. Certo? Ele não está preocupado com cultura, com outras coisas, ele está pensando muito no nível micro. Okay? É a minha vida, dane-se o resto. Okay? E assim por diante. Então, ainda talvez, por isso que eu falo muito de desdobramento, certo? Tem uma lógica por trás disso, tem um desdobramento, né? Leonino é carismático? Sim, mas por quê? Porque é de fogo, porque ele depende muito da interação com o outro. Como é que eu vou viver, como é que eu vou soltar o meu espírito vivendo em harmonia com o próximo, certo? Os signos de ar, Gêmeos, a nível micro, eu comigo mesmo, o meu pensamento comigo mesmo, certo? Eu me colocar em 2 lados, certo? Daí que vem a fama de geminiano ser bom, mentiroso, ok? Mas, entendendo essa questão dos elementos, a gente entende que o Gêmeos ele não é mentiroso por malícia ou por um objetivo perturbado nem nada disso. É simplesmente que ele tem uma capacidade muito grande de se dividir. Para ele ser A ou não A, ser A ou B, é a mesma coisa, certo? Ele quer justamente testar esses 2 lados de si mesmo. Libra, por outro lado, é o espaço médio, certo? É a interação racional, lógica com o outro. Okay?
ok? Daí que vem o signo do casamento e da parceria, ok? Porque é uma decisão consciente, certo? Eu não me caso porque eu escolho casar, ok? É uma parceria. E finalmente o aquário é um pensamento a nível social, certo? A nível da como é que eu interajo, como é que eu encaixo nesses moldes sociais, certo? Como é que eu explico a sociedade. Por isso que a astrologia ela é do signo de aquário, certo? Porque quer ter um entendimento de toda a sociedade, quer ver qual é o planejamento dessa sociedade. Aquário também são os administradores, certo? Eles têm que ver a lógica por trás de tudo isso, a lógica a nível coletivo. A terra se divide também em 3: terra individual, touro, terra relacional, terra sexual, virgem, e terra coletiva, capricórnio, como eu estava falando antes. Se a gente pensa na terra como dinheiro, né, o touro é o meu dinheiro, as minhas posses, o que eu tenho para mim e acabou. É o meu acúmulo de matéria. Já virgem é nível interacional, certo? Como é que eu interajo com essa pessoa de dinheiro? Por isso que vem conotação de serviço de virgem. Não só o dinheiro que eu pago para os outros fazerem serviço para mim, mas o dinheiro que eu recebo por fazer um serviço para os outros. Por isso que virgem é o signo da profissão, certo? No mapa, a casa 6, casa de virgem. Por quê? Porque é aquilo que eu faço para receber matéria do outro. E aí, finalmente, Capricórnio é a nível social. Todo esse dinheiro que eu guardei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou abrir uma empresa, certo? Eu vou guardar, eu vou deixar isso para aposentadoria, eu vou aplicar. O que eu vou fazer com isso a nível social? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Ok? Lembrando que terra é a matéria, certo? Então aqui a gente tem a divisão básica do átomo. Ok? Um átomo ele se divide em próton, nêutron e elétron, certo? Ou seja, próton, touro, elétron, virgem, que é de Mercúrio, certo? E Capricórnio, o nêutron, aquilo que não tem diferenciação, só serve para pesar. Certo? A gente falou de espaço, Gêmeos é o espaço microscópico, é o espaço a nível atômico. Libra é o espaço a nível humano, o espaço da Terra-média. E Aquário é o espaço a nível coletivo. E aí, finalmente, a água. A gente tem a água a nível individual, que é Câncer, a água a nível relacional, por isso que Escorpião está ligado a sexo, certo? Porque o sexo é o quê? É uma interação emocional, é uma interação de fluidos com o outro, ok? E, finalmente, Peixes é o sentimento coletivo. Então, se a gente não falou que a água é o inconsciente, então Câncer é o inconsciente pessoal, é o meu inconsciente, a minha família, o meu background, a minha história. O Escorpião é o meu inconsciente a nível relacional. Por que eu me relaciono com as pessoas? Por que eu me apaixono? Por que eu odeio as pessoas? Tem uma interação emocional aí. E, finalmente, Peixes é o inconsciente coletivo, certo? É absorver. Tipo, os piscianos eles vão absorver totalmente o inconsciente de um lugar. A água não é o tempo, então Câncer é o tempo cíclico, que vai e volta. Escorpião é o tempo linear, o tempo que tem um começo e um fim. E Peixes é o tempo fora do tempo, é o tempo eterno, é o não tempo, certo? Então, uma pessoa com muito Peixes no mapa vai ter uma noção péssima de tempo, certo? Chegar antes, chegar depois, é tudo a mesma coisa. O Escorpião, em compensação, como ele está bem ligado nessa questão do tempo linear e do tempo fim, ele é o que mais vai saber lidar com o fim das coisas, certo? Meu dinheiro acabou, esquece, né? Acontece, roubaram meu carro, mas não bem, tudo vai um dia, e assim por diante. Então, tudo, né? Todas as qualidades, todas as características dos signos, elas vão se desdobrar a partir dessas pequenas coisas, certo? E é assim que a gente vai aplicar. E tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que é que eu mais enfatizo, que eu mais bato nessa tecla lembrem-se que os 12 signos estão dentro de vocês, certo? O universo inteiro está dentro de mim. O que vai acontecer é que vão haver certas características que vão ser mais enfatizadas ou menos enfatizadas, ou que em certos lugares eu vou ser de um jeito e em outros lugares eu vou ser de outro, certo? A gente vai chegar ali nas casas mais pra frente, vocês vão ver isso. Então, os signos eles são meramente ideias, certo? Mas todos eles estão em nós. Todo mundo tem
uma ligação com o inconsciente coletivo. Todo mundo tem acúmulo material, todo mundo tem racionalidade, todo mundo tem relação com os outros, todo mundo tem energia e assim por diante. Né? É simplesmente uma questão de como que a gente trabalha com essas energias, esses estados vibracionais, essas frequências, certo? Mas todas elas estão aí. Tudo. Se você quer começar um projeto, você vai começar ele em Ares, não tem para onde correr, não tem como não passar por Ares, não tem como não passar por Touro. Se você quer realizar alguma coisa, você tem que dar corpo a ela. Não adianta nada ter só uma ideia, tem que ter prática. E assim por diante. Então, se os signos são os adjetivos, né, como eu faço isso? Os astros são a energia que tem no seu sistema, certo? É o movimento que tem no seu sistema. E os astros, a gente divide eles em 4 categorias, que surpresa. Começando com os luminares, certo? Que são o Sol e a Lua, é a essência. Os luminares são individuais, eles são únicos para cada um, certo? Cada um vai ter um Sol único, cada um vai ter uma Lua única. Mais para frente a gente tem os pessoais, né? Ou seja, aqueles que descrevem as minhas características comigo mesmo. Como é que eu penso, do que eu gosto, como é que eu faço, certo? Isso é pessoal. Então, hoje a gente vai falar aqui rapidamente desses dois, tá? Os luminares e os pessoais, porque são aqueles que a gente tem mais acesso, certo? São coisas que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Então, por exemplo, como eu escrevo, isso vai ter características daí. Os sociais coletivos, eles falam da nossa interação a nível social, certo? Infelizmente não dá tempo de falar de absolutamente tudo, então a gente vai deixar isso de lado e não se preocupe muito com esses astros por enquanto, mas eles existem também. Né? Mas vamos focar aqui nos astros pessoais, porque isso dá para ter uma aplicação prática mesmo, certo? Faltou a fonte. Enfim, espero que no mapa de vocês dê pra ver, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar colocar aqui Você coloca aqui os símbolos aqui no quadro, só para vocês terem essa referência. Valeu. Então a gente tem o Sol e a Lua, certo? O nosso princípio masculino e o nosso princípio feminino. E, mais uma vez, voltando a essa questão, todo mundo tem um Sol e uma Lua, certo? Todo mundo tem um lado irradiativo, expansivo, que coloca para fora, e todo mundo tem um lado receptivo, um lado emocional, certo? Então o Sol, ele irradia a energia, certo? A Lua, ela reflete, simplesmente, ela reflete a energia do Sol baseada nas características dela, mais ou menos intensidade, assim por diante. Finalmente a gente tem os astros pessoais, okay? Que são Mercúrio, Vênus e Marte. Inclusive, se a gente para pensar no sistema solar como um todo, eu estou falando aqui, né, repetindo que o universo todo está dentro de nós, o sistema solar está dentro de nós, certo? Então, são 10 astros, ok? 5 de um lado e 5 de outro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, então a gente falou dos primeiros, né, Sol e Lua, e aí agora Mercúrio, Vênus e Marte. Enfim, então são 10 planetas no sistema solar. E ora, nós temos 10 dedos. Então, se vocês tiverem na dúvida, contem os dedinhos. Mas enfim, Sol, né? E aí depois de Sol tem Mercúrio, Vênus, Terra ou Lua e Marte. Esses são os planetas pessoais. Percebam que esses planetas são todos rochosos, certo? E tem outra coisa, se a gente pega Mercúrio, Vênus e o Sol, eles estão todos para dentro da Terra, certo? Ou seja, esses planetas representam aquilo que está para dentro da gente, ok? Então, a nossa forma de pensar, os nossos gostos, certo? E eu vejo uma pessoa na rua, olho para a cara dela, e não sabe absolutamente nada do que ela gosta, não sabe absolutamente nada sobre como ela pensa, certo? Em compensação, Marte, que já está para fora, digamos assim, da Terra, eu vou perceber, a pessoa dá um passo, eu já consigo identificar o Marte dela ali, ok? Então, tudo isso aqui a gente está falando a nível, são coisas que existem a nível pessoal, a nível concreto, ok? Nas pequenas coisas do dia a dia. Então é nessas que a gente vai focar, ok? Mas, só para continuar,
continuar, então os astros sociais, que são Júpiter e Saturno, certo? Júpiter de fogo, Saturno de terra, eles indicam como a gente interage em sociedade, ok? Qual é a minha relação com as leis, qual é a minha relação com as regras, qual é a minha relação com a cultura, qual é a minha relação com a religião, certo? Qual é a minha relação com esse coletivo, ok? Com a minha tribo, como é que eu faço isso? E finalmente, os astros coletivos, eles funcionam, os astros coletivos são os astros lentos, eles têm ciclos absolutamente enormes, certo? O mais rápido deles, Urano, tem um ciclo de 84 anos. Okay? Netuno são 160 e cacetada, Plutão são 250 anos. Então eles são lentos, eles funcionam a nível geracional, a nível coletivo. Agora, é claro que eu tenho influências do meu coletivo, certo? Se eu nasci numa certa época em que tal coisa era popular, então eu vou ter um pouco dessas características, ok? E assim por diante. Então você não vai, por exemplo, encontrar uma pessoa que gosta de grunge nos anos 30. Por quê? Porque não existe, ok? São ciclos, são gerações. E percebam que Netuno e Plutão são planetas de água. Ou seja, eles funcionam a nível inconsciente, certo? Então, por exemplo, se eu sou roqueiro, não foi porque eu escolhi, eu botei ali, né, fiz uma lista de prós e contras, não. Isso foi uma escolha inconsciente, certo? Eu sou roqueiro porque, sei lá, porque é o que eu sinto ser bacana. Então a gente está falando de uma coisa a nível inconsciente. Mas enfim, isso fica para outro momento, certo? Vamos focar aqui no que dá para a gente aplicar no dia a dia. Então, agora, vai ser um pouco mais prático, né? A gente vai falar aqui de regências e exaltações. Originalmente eu queria explicar melhor, entrar mais em detalhes sobre o que é isso, mas isso não é muito importante. O importante é saber que rola, né? É o que acontece e depois a gente vai falar um pouco mais disso. Então, cada astro vai ter a sua casa, digamos assim. São do mesmo arquétipo, certo? Então, o arquétipo que os signos me deu Leão, os planetas vai me dar o Sol, certo? Então é como se eles vibrassem no mesmo padrão, na mesma frequência energética. Então, quando o meu Sol, se o meu Sol está em Leão, então ele está vibrando com a mesma frequência, ou seja, ele está fortalecendo aquelas características minhas. Então, o Sol em Leão vai ser uma pessoa com esse arquétipo muito forte, certo? Vai ser uma pessoa extremamente solar. A gente vai falar dessas características desse planeta já já. Por outro lado, quando está no oposto, certo? Na energia contrária, esse planeta ele não vai funcionar muito bem de acordo com aquela frequência, que vai ser o caso do Sol em Aquário, certo? O Aquário é o oposto de Leão. Então, a Terra está mais próxima do Sol justamente nesse período de Leão. E em Aquário é quando ela está mais distante do Sol. Ou seja, os aquarianos vão ter muito menos qualidades solares do que os leoninos, né? Um aquariano vai ter muito menos energia vital do que um leonino, ok? Agora, isso também não quer dizer que um aquariano não pode ser um atleta, porque mesmo ele sendo aquariano, ele vai ter leão no mapa em algum lugar, ok? Ele vai ter casa 5 e assim por diante. Então, quando a gente fala aqui de regência, ok? É simplesmente que o planeta está funcionando com maior ou menor intensidade, certo? Isso é bom ou ruim? Isso vai ser bom ou ruim para o planeta, tá? Então, para o Sol é bom estar em Leão, e para ele é ruim estar em Aquário, mas isso não é necessariamente ruim para a pessoa, tá? Não é, eu tenho Sol em Aquário e eu sou fodido. Não, tá? O que acontece é que simplesmente a sua energia ela vai ser mais dispersa, né? Lembrem que Aquário tem essa coisa coletiva, enquanto que o Leão é mais próximo, é mais imediato, né? Então, uma pessoa aquariana vai ser mais fria, mas tem hora que a gente precisa de frio. Uma hora, o leonino ele vai ser mais quente, ele vai ser mais enérgico, mas tem algumas horas que isso nos causa problemas, certo? Se eu tenho que esperar 10 horas para um negócio, eu fico de impaciência, vai ser péssimo para mim. Então, quando a gente fala que o planeta está domiciliado ou exilado, quer dizer simplesmente se isso é bom ou ruim para o planeta. Então, o planeta que está
domiciliado, ele vai ser mais forte, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, Mercúrio em Gêmeos, eu vou ser uma pessoa extremamente mercurial. Eu vou expressar muito essas características, muito facilmente essas características de Mercúrio, certo? Por outro lado, se o Mercúrio está em Sagitário, ele não vai agir da forma que ele gosta de agir normalmente. Isso não quer dizer que é ruim para a pessoa, mais uma vez, certo? Mercúrio em Sagitário é ruim para Mercúrio, mas, por exemplo, quem tem Mercúrio em Sagitário vai ter muito mais facilidade para aprender outras línguas. Okay? Então, ele não é necessariamente ruim. Ele só é ruim para aquela característica, ok? Mas, mais uma vez, todo mundo tem Gêmeos no mapa, em algum lugar. Tá? E assim por diante. Então, deem uma olhada aí no mapa de vocês. Daqui a pouco eu vou passar aqui para as exaltações, e o princípio é mais ou menos o mesmo, certo? Um planeta, um astro, que está no signo de sua exaltação, vai estar fortalecido. E, por outro lado, na queda, ele vai estar enfraquecido, ok? Então, um planeta que está domiciliado, certo? Ou exaltado, vai ser bem forte, bem marcante na sua vida. Okay? Um planeta que está fraco, certo? Que está exilado ou em queda, ele não vai se expressar muito fortemente. Okay? Então, vou dar um minutinho para vocês aí. Olhem no mapa de vocês que vocês trouxeram, né? Ou outros. Qual é o signo no qual se encontra esses planetas, certo? De Sol até Marte. A gente não vai falar de Júpiter para frente hoje, tá? Então, o meu Sol está em Leão, então eu sou uma pessoa muito solar. Meu Marte está em Áries, então eu sou uma pessoa extremamente marciana. Então, aqui a gente tem a regência, certo? Alguns regem 2, e aqui o exílio, ok? Se tem 2 regências, tem 2 exílios também. Então, dê uma olhada no mapa de vocês e vejam quais estão fortes, quais estão fracos. E daqui a um minutinho, 30 segundos aí, eu passo para as exaltações. Depois de eu falar aqui, eu vou abrir um espaço aí, você faz a pergunta, tá? Eu respondo para todo mundo aí. Por que você não colocou peixe aqui? Por que você não colocou peixe? Regência ou domicílio? Por que você não tem peixe? Porque peixes é de tem muita página. Então agora eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente de cada um desses astros pessoais, né, e o que eles representam. Okay? Qual o padrão vibratório, digamos assim, eles representam. Passei para mim. Então começando com o Sol, né, o círculo com a bolinha no meio. Então aqui do lado tem uma lista, né? Então o Sol está domiciliado, né, em Leão, exaltado, em Áries. Ele está em queda em Libra e ele está em exílio em Aquário. Então, librianos e aquarianos não vão ser pessoas muito solares, não vão expressar muito esse arquétipo, ok? Mas, mais uma vez, isso não é necessariamente ruim para a pessoa, tá? Cada um tem suas características. Então, o que é o Sol? O Sol é o grande princípio masculino, certo? É o grande princípio de irradiação, okay? De energia. Se a gente pensa no sistema solar, o Sol é de onde vem toda a energia, certo? De onde vem todo o calor, todo o fogo. Então é esse princípio irradiativo. Então o Sol é como a gente vê não só a figura do pai, mas a figura masculina de forma geral. Okay? Então a pessoa tem o Sol no devido signo, porque na visão dela, lembrando que o mapa só fala da gente, não fala de mais nada, na visão dela, o pai dela, ou a figura paterna dela, né, que serviu de exemplo de homem na vida dela, vai ter características daquele signo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o Sol em Aquário vai ver o pai como uma figura distante, uma figura fria, uma figura lógica, racional e assim por diante. Não quer dizer que o pai é desse jeito, é como uma pessoa. O conceito de homem para ela está aí, certo? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de atração sexual, a pessoa que é atraída por homens vai ter a tendência a se atrair por homens
dualidade desse signo, porque o conceito de homem na cabeça dessa pessoa vai ter a ver com isso. Então, o Sol ele representa a consciência, aquilo que a gente busca, ele representa aquilo que a gente está querendo realizar. Então, o que eu quero, okay? O que eu quero fazer com a minha vida, certo? Se eu não quisesse existir, eu não tinha vindo aqui, eu já tinha cometido suicídio, sei lá. Eu quero existir, né? Então o que eu quero? Para que eu quero existir, certo? O Sol ele fala da nossa individualidade, ou seja, o meu arranjo, a minha integração dos diversos elementos, certo? Porque os arquétipos são os mesmos para todos, certo? Gêmeos para mim é a mesma coisa que Gêmeos para você, que é a mesma coisa que Gêmeos para o camponês lá da China, ok? A questão é o que eu faço com esses gêmeos, como é que eu misturo esses gêmeos com os outros signos, ok? É isso que vai me dar individualidade. A individualidade não está nos arquétipos, está em como eu uso os arquétipos, o que eu faço com esses arquétipos, o que eu quero com esses arquétipos, o que eu quero realizar, certo? Então, como eu estava falando, o Sol ele é a fornalha, é de onde vem a energia, certo? Então o Sol ele vai falar da energia vital da pessoa. Então uma pessoa com Sol no signo de fogo vai ser mais enérgica que uma pessoa com Sol no signo de terra, certo? Terra é frieza, é para movimento, ok? Então a energia vital da pessoa com Sol em terra não vai ser tão grande quanto a energia vital da pessoa com Sol em fogo, ok? Então a ideia é justamente aplicar aquelas características que a gente viu, ok? Dos elementos nesses astros. Então, o Sol, certo, em fogo, vai estar muito mais preocupado com o porquê, certo? Eu faço as coisas porque eu quero entender por que as coisas estão desse jeito, por que o mundo é desse jeito, por que eu escolhi isso, por quê, ok? Uma pessoa com ar, Sol em ar, certo? Vai buscar explicações lógicas, vai buscar entender o mundo, vai buscar entender as relações, vai buscar explicar racionalmente as coisas. E assim por diante, né? Eu tenho Sol em Aquário, certo? Então o meu objetivo é o quê? É entender como funciona o universo, entender qual é a lógica do universo, certo? Qual é a lógica da nossa realidade. É por isso que eu estou aqui falando disso hoje. E o Sol, ele fala da nossa identidade, certo? Quem sou eu? Eu sou o meu Sol, ou pelo menos eu acredito que eu sou, certo? Então, o Sol no mapa, ele fala de quem eu quero ser. É por isso que, muitas vezes, a pessoa não vai se identificar com aquele horóscopo ali de jornal, né? Ah, porque alguém são assim, mas eu não sou assim. Eu gostaria de ser assim, mas eu sei que eu não sou. Ou vice-versa, certo? Então, quem sou eu vai depender do Sol, certo? O signo do Sol vai falar justamente de como eu me vejo, certo? E a casa, que a gente viu que é a matéria, onde o Sol está, vai ser de onde eu tiro essa identidade, certo? Daqui a pouco a gente volta nisso. Pode passar? Então a Lua, certo? É justamente o oposto complementar daqui. É um princípio feminino, ok? É a mãe, é a mulher, certo? É a reação, ok? Então a Lua, ela fala do inconsciente. As nossas reações, elas são totalmente inconscientes, ok? A gente não escolhe a forma que a gente reage. Você fala uma coisa pra mim, eu vou reagir daquele jeito, independente de se eu quiser ou não, né? Eu posso gostar muito de você, mas se você me ofende, eu vou ficar irritado. Isso é maior do que eu, ok? Então a gente não tem controle consciente sobre isso. O Sol a gente tem controle consciente, certo? Então, eu tenho Sol em Aquário, eu escolho ser aquariano. Se eu achar que naquela situação não é legal, então eu não preciso ser, eu faço de outro jeito. Mas a Lua não, a Lua é inconsciente, certo? A Lua a gente não tem controle nenhum. Então eu vou ter a reação emocional daquele jeito, independente do que eu quiser ou não quiser, certo? Eu estou num jantar super quieto e educado e tal. Se alguém me fala uma coisa que me deixa irritado, eu vou ficar irritado e acabou. Não há controle sobre isso. Então ele fala da figura feminina, certo? Como eu vejo as mulheres, o que o feminino representa para mim. Então as pessoas que são atraídas por mulheres vão ter essa coloração, certo? E se o Sol é aquilo que eu quero, a Lua é aquilo que eu preciso, certo? Eu não controlo o que eu preciso dormir, isso está além do meu controle. Eu preciso comer, isso está além do meu controle. Eu posso até não comer, mas eu não vou deixar de precisar da comida, certo? Então, o signo que a gente tem na Lua vai falar de como que a gente vai precisar dessas coisas, certo? Então a Lua vai falar, por exemplo, de como a gente come, certo?
O em Ares vai comer rapidinho, o em Touro vai comer com calma, vai apreciar, vai com terra. Então a Lua está relacionada àquilo que eu preciso, ok? E é como eu vejo o papel do feminino na minha vida. Eu estava falando que a Lua é Câncer, certo? A Lua, então ela fala dos sentimentos pessoais, como eu reajo, certo? Não como a sociedade deveria reagir, nada disso. É o meu inconsciente, certo? Aquilo que aconteceu na minha vida, o meu passado, a minha história, a minha família. Como eu vejo a minha família, as minhas origens, certo? Então, é aquilo que nos nutriu ao longo de nossa vida. Se o Sol, ele fala, né, o Sol que irradia energia, a Lua que absorve a energia do Sol e joga ela de volta, ela que reflete. Então a Lua, ela fala de como a gente reflete as coisas que vêm até nós, certo? Qual a coloração dessa reflexão. Então, de onde eu venho, certo? O Sol, aonde eu vou. A Lua, de onde eu venho, certo? Tenta passar aqui mais rapidinho. Mercúrio, certo? O cara dos chifrinhos, ele é um planeta de ar, certo? Ele fala da nossa mente racional, da nossa forma de pensar, ok? Fala do nosso intelecto, de como a gente planeja, como a gente categoriza, como a gente divide as coisas, como a gente organiza a nossa cabeça, sabe? Como é que ela funciona, como é que a gente se comunica com as outras pessoas. Então Mercúrio vai falar do jeito que a gente fala, ele vai falar do jeito que a gente escreve, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente raciocina, e assim por diante, né? Mercúrio fala de como a gente constrói pontes e ligações entre as diferentes coisas, certo? Como é que eu ligo? O que essa ideia tem a ver com aquela ideia? O que esse dado tem a ver com aquele dado? Isso tem a ver com Mercúrio, é a lógica, certo? Então uma pessoa com Mercúrio em signo de ar vai ser extremamente lógica, ok? Vai conseguir pensar de uma forma racional, certo? Tanto que Mercúrio está domiciliado em Gêmeos, que é de ar. Por outro lado, uma pessoa com Mercúrio em água, está em queda em peixes, e esse em peixes, vai ter um pensamento muito inconsciente, né? Então vai ter uma dificuldade muito grande de explicar as coisas racionalmente para as outras pessoas, certo? Eu tenho todos esses conceitos aqui, mas eu absorvi por osmose, certo? Isso é água, batendo uma hora entrou. Mas por quê? Não sei. Por que você pensa isso? Não sei. Eu senti. Ok? Então, isso é ruim no Mercúrio. O Mercúrio gosta das coisas racionais, gosta das coisas intelectualizáveis. Mas Mercúrio em peixes vai ter muito mais dificuldade para isso. Então vai ser frustrante para ele. Mas em compensação não vai ser necessariamente ruim para a pessoa. Porque ela vai ter uma capacidade de absorver conhecimento muito grande. Ela não vai fazer tabelinha, não vai fazer listinha, não vai fazer tabela de Excel, nem nada disso. Mas ela vai absorver. Certo? Enquanto uma pessoa com Mercúrio em terra já precisa de muito mais informação material, precisa de dados, precisa de números, precisa de coisas observáveis. O que eu faço com isso? Tem que encaixar, tem que cortar isso aqui. Tá? Já Mercúrio. Então Mercúrio ele fala de como a gente se organiza, ok? Então como você organiza os seus livros na sua estante, como você organiza as suas roupas no seu armário, como você pensa, ok? Vênus, por outro lado, é um planeta de terra. Ela fala das sensações, dos gostos, certo? Aquilo que a gente atrai. Vênus ainda é um planeta interno, ok? Então a gente não tem um acesso direto a essa informação em relação às outras. Mas então, a Vênus ela fala do que a gente gosta de trazer para nós, certo? Daquilo que a gente repele quando chega até nós, ok? Então, a Vênus vai falar do que eu gosto, do tipo de pessoa que eu gosto de ter em volta de mim, de como é que eu vou me relacionar com essas pessoas, certo? A Vênus, ela é a sedutora, ela chama, certo? Ela atrai, ela é magnética nesse sentido, ok? É aquilo que nos dá prazer, certo? Aquilo que nos faz sentir bem. Vênus é harmonia e paz. Então as pessoas com a Vênus muito forte no mapa não vão gostar de conflito, né? Vão querer paz, vão querer tranquilidade, vão querer que todo mundo curta, que todo mundo, né, coma comidas boas e tal, e troque uma ideia, fica todo mundo feliz, e ri junto, e chora junto, né? Uma pessoa com uma Vênus fraca não vai fazer questão nenhuma de que a coisa seja pacífica. Então a Vênus ela fala da sensualidade feminina, tá? Sensualidade por oposição à sexualidade, já é outro assunto. A gente está falando do prazer mesmo, do prazer carnal, né? Aquilo que me
faz gozar. Que massa, que bom, que gostoso. E assim, lembrando que todo mundo tem uma Vênus no mapa, certo? Então eu falo de sensualidade feminina, mas é porque homens e mulheres também têm uma sensualidade feminina, certo? Se você é um homem e você já fez assim com uma mulher, você está sendo feminino, você está atraindo, certo? Você já lambeu o dedo de uma mulher, então você está sendo feminino, isso é negativo, certo? Da mesma forma, assim, o Marte, ele fala da sensualidade masculina, certo? Como é que eu coloco para fora? Mas mais uma vez, tanto homens quanto mulheres vão ter essa característica, certo? Então Marte é o impulso, é o ímpeto, é como eu ajo no mundo, como eu coloco o pé no chão, certo? Qual é o meu primeiro passo? Então é a ação no mundo, certo? Então para o Marte a gente vai conseguir perceber, certo? Você vê a pessoa caminhando, você vê a pessoa falando, você vê a pessoa agindo, você está vendo o Marte dela, como é que ela é, certo? Então Marte é como a gente cria e como a gente destrói, como a gente monta e como a gente desmonta. Criação e destruição são simplesmente dois opostos complementares. Então, se a Vênus seduz, o Marte conquista, o Marte vai atrás, ele parte para a guerra. Não é à toa que a gente usa esse tipo de expressão. Então, o Marte é a sensualidade masculina, é como eu dou em cima das pessoas, não como eu seduzo elas, não vou atrás delas. Certo? Então, o Marte é o nosso guerreiro, é o nosso soldado. Então, a gente tem um general na cabeça que faz o planejamento todo. Mas quem vai na guerra é o Marte. Então o signo do Marte vai falar sobre justamente o nosso guerreiro, certo? Então Marte no Sagitário, por exemplo, vai ser um guerreiro templário, vai ser um cavaleiro templário, vai ser um guerreiro religioso que vai defender uma causa social, uma causa coletiva. Já o Marte em Áries vai ser um guerreiro que briga por brigar, que gosta de dar porrada porque acha legal. Não tem objetivo grande, não, certo? Enfim, assim por diante. Então a gente vai ter um ou outro mais ou menos forte, né? Se você tem os dois fortes no seu mapa, ótimo, quer dizer que você sabe fazer esses dois, sabe negociar esses dois, muito legal, né? Mas geralmente, cada um vai ter um mais forte ou outro mais forte. Isso, por isso que eu enfatizo muito essa questão de que tá tudo, o universo todo está dentro de nós, porque um homem, né, não é porque ele é homem, porque ele tem cromossomos XY, que ele vai ser marciano, muito pelo contrário, existem vários homens venusianos, da mesma forma que existem mulheres que não são femininas, delicadinhas, quietinhas, que são agressivas, que são violentas, né? E a gente tem que corrigir as expectativas sociais em relação a isso. E com certeza que vai ter, por exemplo, uma mulher com um Marte muito forte, ela vai chegar na balada e vai correr atrás dos caras, e vai dar em cima, vai chegar chegando mesmo e tal, e isso cria um certo conflito com pessoas que têm essa ideia muito clara, homem é homem, mulher é mulher, né? Então, isso da mesma forma, né? Um homem que é muito venusiano, ele vai chegar lá na balada e vai ficar fazendo olhos, vai ficar seduzindo, tentando fazer com que a pessoa venha até aqui. E aí que vem justamente a questão da atração dos opostos, né? Os opostos se atraem justamente isso. É um venusiano que chama e um marciano que cai atrás. Certo? Se fica dois venusianos, vão ficar se flertando e tal, ninguém não fala nada e vai ficar por isso. Ou se não, dois marcianos, um vai ficando em cima do outro e vai terminar em briga o negócio. Então tem que haver uma oposição, certo? A complementariedade. Então, para terminar rapidinho falando das casas, né? Então, os planetas eles falam de porquê, né? Do movimento e tal, da dinâmica. Os signos eles falam de como, certo? A qualidade adjetival da coisa. E a casa é o substantivo, é a coisa na existência, né? Então, eu não vou entrar aqui em detalhe muito das casas, certo? Eu vou falar principalmente dos 4 ângulos, que são o meio do céu, o ascendente, o fundo do céu e o descendente. E eles representam esses 4 elementos da nossa vida, certo? Então, os planetas que a gente tem próximos desses ângulos vão ser os mais importantes do mapa, certo? Então, você tem Marte perto do meio do céu, estuda esse Marte, certo? Você tem Vênus no descendente, estuda essa Vênus, porque eles vão ser extremamente impactantes na nossa vida, certo? Quanto mais próximo do ângulo, mais importante é. E eu vou falar desses ângulos só porque o resto é tudo um desdobramento lógico desses ângulos, certo? Então, o importante é entender o que são esses quadrantes. Então, o ascendente é o meu fogo, é como eu acho, é como eu dou o primeiro passo nas coisas, né? Então o ascendente é toda vez que eu vou começar alguma coisa, eu vou começar com a atualidade da minha ascendente, certo? Eu, por exemplo, tenho ascendente em touro. Então quando eu vou começar, eu começo com calma, com paciência,
esse social falando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, certo? Então uma pessoa que tem vários planetas perto do meio do céu, lá em cima, vai ter um superego muito forte, certo? E aí, lembrando a questão do universo todo dentro de nós, trabalhar com o superego vai ser muito fácil. Tem que lembrar que tem outras coisas aí. Você não pode ficar sempre seguindo a regra social, certo? Senão você vai se dar mal e você vai ser um robô, certo? Então, para que você está aqui? Então, você tem que individualizar. Então, partindo para o ascendente, partindo para o sol e assim por diante. Né? O fundo do céu é aquilo que eu sou genuinamente. Okay? Aquilo quando eu me sinto mais à vontade, certo? Então, quando a gente está no público, quando a gente está falando com várias pessoas, certo? A gente vai expressar características do meio do céu. Quando a gente está em casa, confortável, com pessoas que a gente se sente à vontade, a gente vai expressar fundo do céu, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Vênus no meio do céu e Marte no fundo do céu. Em público, ela vai ser super graciosa, super bem educada, bonita, legal, bacana, etc. E em casa, ela vai descer o pau. Vai dar porrada, vai bater, vai gritar, e assim por diante. Então, as casas, elas falam de onde, certo? Então, os planetas, os signos, os planetas do descendente, é como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas, né? Como é que eu vou lidar com meu namorado, minha namorada, ok? Assim. A gente fez essa divisão em 4 quadrantes, certo? O primeiro quadrante começando com as casas 1, 2 e 3, o segundo 4, 5, 6 e etc e tal, né? Então, eu tenho vários planetas nas casas 4 e 5, então estuda esse segundo quadrante, certo? Estuda essa coisa do fundo do céu. O que é isso, certo? Tudo isso se desdobra a partir desses elementos básicos, desses 4 elementos principais, certo? Então eu tenho vários planetas aqui nesse primeiro quadrante, então eu vou ser uma pessoa com um ascendente nesse primeiro passo muito forte, certo? Enquanto que uma pessoa que tem muitos planetas no meio do céu vai correr o risco de se limitar por causa das regras, das leis e etc. Então, vocês lembram que eu falei que o Sol é a identidade? Certo? Então, o signo é como que eu me vejo, certo? Quais são essas minhas qualidades. E a casa do Sol vai falar de onde eu tiro essa identidade. Então, o Sol, no quarto quadrante, tira a identidade do coletivo, certo? Das relações sociais. Então, eu sou quem papai e mamãe disseram que eu sou, certo? Meus pais disseram que eu sou inteligente, eu sou inteligente. Meus pais disseram que eu sou burro, então eu sou burro, ok? A nossa identidade, a nossa autoimagem vem desse lugar, certo? Então, é o tipo de pessoa que vai ter uma identidade mais histriônica, que vai se preocupar muito mais com o que os outros estão pensando, né? Com o que os outros dizem. Eu sou quem os outros dizem que eu sou, ok? Por outro lado, um Sol, a identidade mais próxima do ascendente, vai dar uma pessoa que eu sou eu e eu, pronto. Ela tira a identidade dela mesma, certo? Do seu próprio impulso, da sua própria energia. Então vai ser o tipo de identidade mais narcisista, ou seja, o que importa sou eu. Eu sou quem eu digo e acabou. Não estou nem aí para o que você acha, certo? Então se eu digo que eu sou um atleta, então eu sou um atleta. Não importa se eu fico no sofá o dia inteiro, eu sou um atleta, certo? O Sol no fundo do céu é uma identidade muito... A pessoa tem uma identidade ela está muito à vontade com a identidade dela. E a identidade ela vai tender a tirar mais do passado, certo? Da minha tribo, dos meus ancestrais, das minhas origens. E ela vai ser muito mais volátil, vai ser muito mais mutável. Então um dia eu sou assim, outro dia eu sou assado. Um dia eu sou um atleta, outro dia eu sou um artista, certo? Porque a pessoa ela se sente à vontade com a identidade que ela tiver. Então para os outros isso vai parecer uma loucura, né? Pô, hoje ele é assim, amanhã ele é assado, que porra é essa? Mas a pessoa se sente totalmente à vontade naquela situação. Eu sou assim, hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado e pronto, acabou. Estou nem aí para regra, certo? Se o meio do céu são as regras, o fundo do céu é justamente o contrário, certo? Eu estou nem aí, eu me faz sentir à vontade, ok? Então, superego e id, ok? Leis, regras, limitações, sentimentos, mutabilidade, reação, ok? Então, minha identidade não sei, vai depender do dia. E, finalmente, no descendente, certo? O Sol mais próximo do descendente, eu vou tirar a minha identidade do meu parceiro, certo? Que vai ser a identidade limítrofe. Eu sou quem você me disse aqui, né? Então, eu estou com um namorada que me diz, porque você é tão assim? Então eu sou assim, né? Então,
o parceiro fala, por exemplo, eu adoro muito pessoas loiras, então eu não acredito no cabelo de loiro, certo? Porque o que importa, eu sou quem o outro me diz que eu sou. Então essas vão ser as nossas tendências naturais. Mesma coisa para os outros astros, tá? A Lua quando eu acontece a minha reação, ela vai me levar para onde, certo? Então eu tenho Lua na 10, então a minha reação é pensar na regra, então não pode fazer isso, não deve, né, ali e tal. A Lua na 4 já vai ser uma coisa, depende, certo? Depende do que eu estou afim. Eu gosto de dizer que o meio do céu é a ética, aquilo que é correto, não matarás, certo? E o fundo do céu é o nosso sentimento, eu vou matar a pessoa que está me ameaçando aqui. Eu sei que é errado, mas eu estou sentindo que aqui não é a solução, certo? Então, a gente pode fazer justamente esses desdobramentos todos, certo? O Marte, ali, eu vou agir de acordo com as regras. Marte, aqui, eu vou agir de acordo com os outros, certo? Então, a tendência, por exemplo, ele em Marte na casa 7 o que você quer fazer? Não sei, o que você quiser. Certo? Compensação, Marte no ascendente, eu quero fazer isso. Você não quer ver? Não, eu quero fazer isso. Acabou. Ok? E assim por diante. Tudo isso são desdobramentos. Certo? Então, gente, eu queria agradecer. Espero que eu tenha passado aí um mínimo, um básico, e que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês, né? Qualquer coisa, tem os meus contatos aqui, tá? Podem mandar e-mail, visitem meu site, olhem na página do Facebook e tudo mais. Mas eu queria realmente agradecer essa oportunidade, é muito legal estar aqui falando disso. E eu espero que eu tenha contribuído, nem que seja com uma pequena ideia, com um pequeno fio de pensamento que vocês vão desdobrar e desenvolver, ok? Então agora, nesse último momento aqui, vou abrir para perguntas e dúvidas. Tentem não fazer perguntas muito específicas, né? Do tipo, porque eu tenho Vênus em Câncer, aspecto com não sei o que, aqui não é uma busca astrológica, tá? Mas assim, perguntas teóricas, como é que a gente aplica essas coisas, o que isso significa, o que isso quer dizer. Por isso, gente, por favor, perguntem aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e fica aí aberto esse espaço. Menores, certo? Eles não são tão significantes, tão importantes quanto os astros que a gente acabou de ver aqui, e são coisas diferentes, né? Quiron é um asteroide, ou seja, ele tem o princípio de funcionamento mesmo que um planeta, só que ele é muito mais específico, ele é muito menor, né? Então ele vai falar de um certo ponto bem pontual, assim. Ele quer dizer, ele fala sobre a nossa ferida profunda, aquilo que nos incomoda, a ferida que a gente tem que passar a vida inteira buscando a cura, né? Lilith é um ponto abstrato, certo? Lilith é o apogeu da Lua. Fala de questões de sexualidade, de questões do feminino primal, desse feminino que está escondido na sociedade moderna, e assim por diante. Okay? Então vou começar aí com essa questão do serpentário. Gente, eu tenho Mercúrio em Peixes, tá? Então eu não sou muito bom para explicar essas coisas com lógicas, eu sou péssimo desenhista, tá? Se eu botar um desenho aqui vai só confundir mais ainda. Mas qual que é a ideia? Como eu estava falando, a astrologia ela se baseia nos ciclos da Terra, certo? Então a gente pega o ano novo zodiacal, né? 21 de março, que é o começo do signo de Áries. Então a gente pega esse ponto e o resto tudo vai ser divisão a partir dali, certo? Então uma coisa que é muito importante para a gente entender da astrologia é que a astrologia não trabalha com constelações, tá? A constelação é uma construção arbitrária, certo? Se a gente não tivesse inventado as constelações no passado, a gente inventasse hoje, ia ser tão arbitrário quanto. A diferença é que a gente não ia ter, por exemplo, a constelação de Áries, a gente ia ter a constelação de carro, a gente ia ter a constelação de computador.
né? E assim por diante. Então, o serpentário, ele é uma constelação, ele é simplesmente uma forma que a gente vê ali nas estrelas, mas isso não tem absolutamente nada a ver com astrologia. A astrologia, ela é geocêntrica, né? Então, eu sei que apareceu, por exemplo, na Veja, muitas eles falavam naquele negócio da super interessante, o Carl Sagan dizia, porque hoje em dia o seu Sol não, de fato, o seu Sol não está mais na constelação de Sagitário, mas a constelação não tem nada a ver, certo? Pensem, por exemplo, na Terra como uma laranja de 12 gomos, ok? Cada gomo é um signo, mas isso depende do centro, ok? Não depende do que está fora. A astrologia, ela é da Terra para fora, não do espaço para cá, ok? Em relação à questão dos duplos, assim, eu não entendi muito bem qual que é a sua pergunta, assim. Exatamente. Então, falando assim da questão do Sol e da Lua, né? Se o Sol e a Lua estiverem no mesmo signo, isso é uma coisa que é muito bacana, no sentido de que o que a gente quer e o que a gente precisa é a mesma coisa. O meu objetivo e aquilo que me nutre são exatamente a mesma coisa. Em compensação, quando estão em signos opostos, a coisa fica mais complicada, né? Porque eu quero uma coisa, mas eu preciso de outra, certo? Então, o Sol em Aquário e a Lua em Leão, né? O Sol em Aquário, então eu quero racionalidade, eu quero lógica, eu quero inteligência, mas eu preciso de calor, eu preciso de energia, eu preciso de fogo, não tem coerência nenhuma, né? Aí a gente vai ver, por exemplo, o que está mais forte e mais fraco. Nesse exemplo, então, o Sol ele está fraco em Aquário, né? Então o que vai predominar é a Lua, certo? Da mesma forma, se o Sol é o princípio masculino e a Lua é o princípio feminino, faz mais sentido para os homens olharem para o signo solar e para as mulheres olharem para o signo lunar. Ou seja, a pessoa pergunta, você é de que signo? Né? Então, para um homem faz mais sentido falar, é o meu signo solar, né? Então eu sou aquariano. Mas para uma mulher, ela vai se identificar, ela vai se agir mais naturalmente com o signo lunar, né? Então, tem a Lua em Áries, então eu sou ariana. E assim por diante. Então essa interação desses princípios básicos vai falar justamente dessas características básicas nossas, né? Do nosso princípio masculino e do nosso princípio feminino. Se eles funcionam juntos ou não, se eles têm o mesmo objetivo ou não, se eles vão se atrapalhar ou se complementar e assim por diante. Também, gente, dá pra só um minutinho para eu tentar ouvir? Relação de... Gente, vocês podem passar a mensagem para o vídeo? Cúspide. A cúspide, ela é o início, certo? Então, o ascendente, certo? É a cúspide da primeira casa, ok? Então a cúspide, o signo da cúspide vai nos falar sobre como que a gente faz aquilo que é dito pela casa, né? Então a casa 2, que é a casa de touro, certo? Fala das minhas posses materiais, como é que eu lido com os meus bens, o meu dinheiro. Então o signo ele vai falar de como, certo? O signo da cúspide, do ponto de início. Então a minha casa 2 começa em Gêmeos, então eu vou ter uma atitude muito geminiana com relação ao dinheiro, certo? Eu tenho peixes na casa 2, na cúspide da casa 2, quer dizer que eu vou ser muito solto, o dinheiro vai escorregar pelas minhas mãos, né? Eu tenho touro na casa 2, quer dizer que eu vou ser muito ferrenho, vou ser muito bem acumulador, e assim por diante. Então a cúspide, ela é onde começa a casa, e como a gente viu, o começo é o ponto mais determinante, né? Todo o resto é desdobramento a partir desse começo, certo? Então, se no mapa de vocês aí diz a cúspide da casa tal, em tal signo, quer dizer que aquela casa, aquele assunto, aquele que vai ter aquelas qualidades que a gente faz, certo? Então, descendente, o signo da cúspide da casa 7, o signo do descendente, vai falar de como eu me relaciono com o outro, com o meu parceiro, e assim por diante. O signo que eu tenho na cúspide da casa 10, no signo meio do céu, vai falar de como eu me relaciono com a sociedade, como eu me relaciono com as regras e com as leis, e assim por diante. Isso, né? A cúspide é o ponto mais importante. Então, mesmo se a cúspide for no finalzinho de um signo, não importa, é aquele signo,
certo? Ah, tá 29 graus de aquário, não importa, é aquário. Claro que a gente tem que analisar os seguintes também, mas o mais importante é sempre a cúspide, independente do resto. Ok? Mais dúvida, gente? Eu acho que isso é marmelada, não tem absolutamente nada a ver. Porque assim, eu sou totalmente aberto a essas ideias, eu não tenho uma explicação. E até hoje isso é uma coisa meio arbitrária, assim, tipo, porque eu estou explicando por quê? Se você não conseguir uma explicação por A mais B, o que isso tem a ver, ótimo, eu aceito, né? Mas eu não encontrei nenhum, então a princípio acho que isso não tem nada a ver. O que acontece é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se conhecendo. Né? Então, eu sei que quando acontece isso, eu acho desse jeito. Então a gente fica mais consciente, a gente tem mais controle, né, sobre aquela coisa. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas sim. Então isso é arbitrário. Essa é uma questão de autoconhecimento mesmo, eu acho. Porque existe essa história, né, de que porque a gente é mais o nosso acidente depois dos 30 anos e tal. Acho que isso não tem explicação para isso, não. O que acontece é simplesmente uma questão de autoconhecimento. Ok? Os signos e as casas, eles são derivados a partir dos mesmos arquétipos. Né? Então, se Áries é um signo de fogo, então a casa 1 é uma casa de fogo também. Né? Então, se você tem vários planetas na casa 1, você vai ter várias características de fogo, independente do signo. Né? Claro que se esses planetas forem de fogo, vai ser mais ainda. Né? Vai queimar pra caramba, mas o princípio é esse. Mas, assim, de fogo de maneira geral, mas arianos também. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem Marte em Áries nem nada, mas que tem vários planetas na casa 1, com certeza ela vai passar vai ler alguma coisa, vai ver alguma coisa, pô, eu sou desse jeito. Porque a casa ela fala da encarnação, né? De como a coisa é no meu corpo. Então, se eu tenho muita coisa Áries, então o meu corpo vai expressar naturalmente uma coisa muito ariana. Então, uma pessoa com muitos planetas na casa 1, ela vai ter, por exemplo, um nariz grande, né, que é o caso dos arianos, porque a Áries é a cabeça, certo? A Áries é o nariz. Então não precisa necessariamente ter um planeta em Áries para ter um nariz grande, certo? Ou vice-versa. Né? Mas assim, existem relações. Então, por exemplo, casa 1, Áries, Marte, todos eles derivam do mesmo significado primordial. Certo? Deu para responder? Mais um tipo. A gente ainda tem uns 10 minutinhos para cá. Depois eu. O nódulo lunar? O nódulo lunar é uma coisa que eu, pessoalmente, eu não uso muito na interpretação, porque assim, o mapa astral ele fala do corpo, certo? Ele é uma cruz. Então ele fala do meu nascimento até a minha morte. Nada antes e nada depois. O nódulo lunar, na minha visão, seria justamente essa ponte. Né? Tecnicamente falando, o nódulo lunar ele é o quê? Ele é o ponto de interseção, os pontos de interseção do plano do Sol com o plano da Lua, né? Que não é tudo perfeitamente alinhado. Então existem dois pontos, né, em que o plano equatorial do Sol e a órbita da Lua vão ter essa interseção. Esses são os nódulos lunares. Né? E nas leituras tradicionais dizem assim que o nódulo sul é aquilo que está atrás da gente, né? Ou seja, aquilo que veio antes do meu nascimento. E o nódulo norte é justamente o contrário, é na direção na qual eu estou indo nessa vida. Eu só acho que é muito complicado para interpretar isso, né? Mas a ideia é basicamente essa. Eu acho que tem uma coisa um pouco mais de fora desse plano, né? Tipo assim, um ponto de entrada da alma, uma coisa do tipo assim.
o quê? Eles são as ligações entre os planetas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, Marte, Marte fala da minha ação, certo? Meu Marte faz um aspecto com Vênus, então quer dizer que eu vou, sempre que eu vou agir de acordo com o que me dá prazer, de acordo com os meus gostos, né? Para bem ou para mal. Então a gente tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Isso é bom para a pessoa? Tem um monte de quadratura, de aspecto ruim no mapa, então eu sou ferrado. Não. É simplesmente que vai ter mais resistência, vai ter mais fricção, vai ter mais dificuldade, certo? Então, geralmente nos mapas eles desenham isso como os aspectos azuis e os aspectos vermelhos, né? Então a oposição e a quadratura, usando de 180 e 90 graus, são difíceis, quer dizer que a interação daqueles planetas vai ser complicada, né? Mas vai ter uma interação, eles vão estar ligados um ao outro, certo? Então se eu tenho, por exemplo, Marte é o meu desejo, certo? Marte é desejo, e Saturno é o medo, então uma ligação entre Marte e Saturno vai ser medo de desejo ou desejo de medo, certo? Aí vai depender do aspecto. Um aspecto difícil quer dizer que eu vou ter medo de agir e vou ficar parado. Agora, um aspecto fácil quer dizer que eu vou conseguir sobrepassar o meu medo para enfrentar o meu medo e agir em relação àquilo, certo? Então, os trígonos e sextis, os aspectos azuis, eles são coisa fácil. Mas quando a coisa é fácil, também não aprende a usar. Quando tem um aspecto difícil, um aspecto vermelho, né, um aspecto de quadratura ou oposição, quer dizer que aquela interação é muito difícil, mas ao mesmo tempo é ali que a gente vai aprender alguma coisa, certo? Então se eu tenho Sol e Lua opostos, certo? Eu nasci na Lua cheia, quer dizer que o meu princípio masculino e o meu princípio feminino são o contrário um do outro, né? Então para eu poder ter uma vida bacana, uma vida equilibrada, eu vou precisar encontrar uma dinâmica que vai permitir que eu expresse esses dois. Enquanto que se eles estão fazendo trígono, é muito fácil para eu alternar entre masculino e feminino, então não tem nada a aprender aí nessa questão, certo? Vai acontecer naturalmente. Então, quanto mais aspecto fácil, mais tranquilo vai ser a nossa vida, mas ao mesmo tempo vai ser mais parado também, né? Enquanto que mais aspecto difícil vai ser mais complicado, a gente vai passar por mais sofrimento, mas a gente vai aprender bastante também. Se a gente vê, é muito comum a gente ver no mapa de uma pessoa que teve uma pessoa muito importante na história, né, que teve um impacto muito grande, um Leonardo da Vinci, um Napoleão da vida, eles vão ter vários aspectos difíceis no mapa, né, várias quadraturas, várias oposições, porque é isso que vai justamente dar essa motivação. Porque se minha vida é super fácil, eu não vou querer mudar nada, né? Se eu já tenho dinheiro, já tenho isso, já tenho aquilo, para que eu vou querer sair de casa? Eu tenho tudo aqui, eu sou popular, as amigos até aqui em casa. Então é mais ou menos a ideia é essa, né? Então o aspecto ele fala que tem uma ligação entre esses astros, quer dizer que quando alguma coisa é ativada, necessariamente vai ativar o outro também, né? Então, eu estava falando do exemplo antes, né, de Marte e Saturno, medo e desejo, então alguma coisa que me suscita desejo também vai me suscitar medo, certo? Então o aspecto de Marte e Saturno vai acabar sendo uma coisa meio complicada, do tipo dirigir com o freio de mão puxado, né? Mas a gente vai ter uma ação muito mais controlada e muito mais precisa por causa disso, né? Então o Marte conjunto a Saturno é péssimo se você quer ser um atleta, mas é excelente se você quer ser um cirurgião, né? Porque você vai ser preciso, porque você vai ter que lidar com isso a vida inteira e você vai aprender bastante, ok? Mais alguma pergunta? Dúvida? Clara? Na interpretação de um mapa, as regências elas vão fazer ligações entre as casas. Na verdade, não é uma coisa tão simples assim, como dizer, né, tem regências e tal, mas a direção é exatamente essa. Então, se o regente da minha casa 3 está na minha casa tal, quer dizer que essas duas casas não estão ligadas, né? Então, por exemplo, a casa 6 é a casa de virgem, certo? Então tem a ver com o nosso serviço, com aquilo que a gente faz por um salário, certo? Então, por exemplo, se você tem uma ligação entre casa 6 e casa 9, né, que é a casa da religião e da filosofia, isso vai ligar o seu trabalho à religião. Não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ser um padre, mas talvez a pessoa seja um professor com jeito de padre,
certo? Ou um professor de religião, ou alguma coisa do tipo. Então ele vai fazer essa ligação entre as casas, da mesma forma que um aspecto também faz a ligação, certo? Então a religião também, a regência também é um aspecto que faz essa ligação, ok? Então o regente do ascendente da casa não é muito importante por causa disso. Ele liga a nossa vida às coisas. Então, gente, esse foi o tempo. Se vocês tiverem mais dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato, ok? Estou sempre à disposição. E eu espero que a gente tenha encontros futuros que a gente possa continuar falando desse assunto, porque tem muita coisa aqui para ver, gente. Obrigado mais uma vez. Pessoal, rapidinho, os últimos avisos também, né? Então, vamos aproveitar que tem muita gente aqui, né? Que vai ter a próxima atividade daqui a pouco sobre terapia de vidas passadas, reencarnacionista, né? Também é um tema bem interessante, né? Que fala muito da gente mesmo. E, então, não fiquem aí que 6 horas a gente acaba esses 2 dias de evento, né? Então, Bruno, obrigadão por ter vindo aqui hoje falar com a gente, né? A gente se esclareceu bastante, né? É bem complexo, mas batidão, e simples, né? Com os 4 elementos. Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma pausazinha de 5, 10 minutos e 4 e pouquinho a gente volta aqui com a Karine.